Vamos dar então início ao primeiro webinar, neste caso com empresas e famílias, desta série que criamos agora, Desafios Legais da Terceira Vaga da Pandemia. Resumimos isto em 2 webinars. Já agora aqui os oradores palestrantes que já estão aqui presentes em sala, e vamos dar no fundo vamos partilhar alguns conhecimentos em cada uma das suas áreas com vocês. Obrigado a todos pela presença e pela, basicamente, cuidado de estarem connosco aqui a assistir. Basicamente eu chamo-me Constantino Ferreira, sou diretor executivo do BNI Lisboa, faço equipa com o Abílio Nobre, falou já a Antónia, esposa do Abílio. Nós, a equipa do BNI Lisboa, a equipa de diretores executivos, tem uma visão de criar uma comunidade de empreendedores forte e sustentável no tempo, para que estes membros possam florescer como pessoas, empresários, e com esta ferramenta do BNI ajudem a crescer os seus negócios e tornar-se cada vez, e os nossos membros, todos eles, seres mais felizes. Somos neste momento uma comunidade já acima de 600 empresários, divididos em 26 grupos ativos e cerca de 12 grupos em formação. Se alguém nos estiver a ouvir que ainda não seja membro do BNI, e claro, se tiver interesse em nos conhecer melhor ou saber mais informações, queira, por favor, comunicar connosco diretamente pelo nosso site, www.bnilisboa.com, e entraremos em contacto para percebermos como nos poderemos ajudar mutuamente. Queremos contribuir diariamente para que os nossos membros tenham acesso a melhores ferramentas para gerarem negócios e crescerem os seus negócios, para que possam ver mais valor acrescentado em tudo o que fazemos por eles e, claro, nestas sessões de partilha de conhecimento que este grupo de advogados de membros do BNI Lisboa prepararam para si. Deixem-me agradecer desde já a atitude proativa, positiva e engrandecedora em quererem contribuir para o bem comum e o crescimento dos demais, que com esta partilha de conhecimentos estes advogados do BNI Lisboa nos brindarão aqui hoje. Muito obrigado a todos os palestrantes de hoje. Isto nós no BNI damos-lhe um nome, Givers Gain, e é essa, digamos, o princípio, o valor fundamental que esta organização tem, ou diria o mais primordial entre alguns outros valores. Resumindo, não há colheita sem sementeira. Certo, colegas? Agora passava a palavra ao nosso moderador, o advogado André Batoca. Força, André, modera aí então os palestrantes e que corra tudo bem. Muito obrigado, Constantino. Boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar sobre os desafios legais da terceira vaga da pandemia, uma organização dos advogados e membros do BNI Lisboa e também da direção executiva do BNI Lisboa, a quem agradecemos toda a disponibilidade e apoio na divulgação e promoção deste evento. Como o Constantino Ferreira já teve a oportunidade de adiantar, vamos abordar um conjunto de temas de vários ramos do direito relacionados com as empresas e famílias no âmbito da superação da presente crise causada pela terceira vaga da pandemia da Covid-19. Contamos com o contributo do seguinte leque de oradores e temas: a doutora Ana Lúcia Delgado, que irá ter como tema o layoff e retoma progressiva; a doutora Cristina Nicolau, que irá abordar o tema o que mudou relativamente ao direito da família; o doutor António Faldé de Carvalho, que irá apresentar o tema teletrabalho; a doutora Sandra Laranjeira dos Santos, que irá abordar o tema obrigações fiscais versus benefícios fiscais em tempos de pandemia. O leque de temas é, por isso, alargado, esperando que possam ser um testemunho profícuo para o esclarecimento e debate entre todos. As intervenções terão a duração aproximada de 20 minutos, sendo que no final de todas as apresentações teremos um período dedicado a perguntas e respostas. Para participarem, devem utilizar o campo Q&A para sinalizar e deixarem a vossa questão, endereçando-a diretamente a mim, que irei ler oportunamente. Vamos então iniciar este primeiro webinar e, sem mais demoras, dou a palavra à doutora Ana Lúcia Delgado. Muito obrigada, André. Boa tarde a todos e muito obrigada pela vossa presença no nosso webinar. O tema que eu vou tratar hoje é o layoff e os apoios à retoma, que são um tema fundamental atualmente para o evitar de perda de postos de trabalho, evitar de insolvências, dissoluções, etc. Portanto, começando agora
por uma breve resenha histórica e uma contextualização do layoff. O layoff, a tradução literal de layoff é da palavra inglesa, significa demissão. O layoff está previsto no nosso Código do Trabalho, nos artigos 298 e seguintes, e tem um procedimento que foi simplificado na primeira vaga da pandemia, através do Decreto-Lei 10G de 2020, publicado em 26 de março. E então, o layoff dito normal, aquele que está previsto no Código do Trabalho, é um direito de todas as empresas que se encontrem em situação de crise e serve para a recuperação financeira da empresa. Neste caso, e devido à pandemia, foi criado um layoff simplificado, se me permitem, é quase um layoff na hora, que ultrapassa uma série de formalidades e de consultas que a empresa é obrigada a fazer nos termos do layoff normal do Código do Trabalho, e esta simplificação leva a uma muito melhor adaptabilidade, a uma maior e mais rápida resposta à crise empresarial. Anteriormente, na primeira e na segunda vaga de Covid, o layoff simplificado aplicava-se a todas as empresas que se encontrassem em crise empresarial. Atualmente, o layoff simplificado aplica-se apenas a empresas cujos setores de atividade estejam devidamente elencados na lei e sobre as quais impenda uma imposição legal de cessação obrigatória da sua atividade. Neste momento, as empresas, para estas empresas com os setores económicos encerrados, o acesso ao layoff é automático, apenas mediante uma comunicação à Segurança Social. E esta é a diferença básica entre o layoff tradicional ou normal do Código do Trabalho e o simplificado. E esta diferença teve uma importância enorme desde o dia 27 de março, que foi quando entrou em vigor, e entretanto até hoje, se fosse possível, Constantino, passar o slide, teve 6 alterações legislativas e uma retificação que foi efetuada logo a início. Em relação aos objetivos do layoff, o objetivo primordial do layoff é a manutenção dos postos de trabalho, portanto, a proteção dos postos de trabalho, o evitar do desemprego, das insolvências, e foi efetivamente das medidas mais eficazes tomadas pelo Governo desde o início da pandemia. Até há pouco tempo, o layoff estava reservado apenas a bares e discotecas, que foram os únicos setores de negócio que nunca chegaram a abrir, e atualmente, devido a este decretamento de confinamento geral e obrigatório, estendeu-se a outras áreas económicas, nomeadamente à restauração, ao comércio não alimentar, a museus e a outros setores de comércio que disponibilizem bens ou serviços não essenciais. E então são estes atualmente os setores que têm acesso automático ao layoff. O layoff consiste na redução do horário normal de trabalho ou na suspensão total do contrato de trabalho. E dentro da mesma empresa pode haver casos em que haja trabalhadores com uma redução e pode haver casos em que haja trabalhadores com a suspensão total do contrato de trabalho. E, inclusivamente, pode haver uma alternância entre uns e outros. Passam a haver uns que deixam de ter a suspensão total, passam a ter uma diminuição do seu horário de trabalho, e desde que haja uma mera comunicação à Segurança Social. Eu vou passar agora à retoma. Obrigada. Relativamente à retoma progressiva da atividade, quem pode aceder? Pode-se aceder desde que haja uma quebra de faturação.
Portanto, depende desta verificação da quebra de faturação, que deverá ser igual ou superior a 25%, variando o regime em função da quebra que vier a ser apurada da forma seguinte. Portanto, se houver uma quebra de faturação igual ou superior a 25%, há uma possibilidade de redução do período normal de trabalho até 33%. Se houver uma quebra de faturação igual ou superior a 40%, há uma possibilidade de redução do período normal de trabalho até 40%. Se for superior a 60%, a redução do período normal de trabalho pode ir até aos 60%. Nos casos mais graves, em que há uma quebra de faturação igual ou superior a 75%, aí ou há a possibilidade de redução do período normal de trabalho aos 100%, isto nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, claro, e depois haverá a possibilidade de redução do período normal de trabalho até 75%, altura em que já se vai prever uma retoma económica nos meses de maio e junho de 2021. Para tanto, a prova que deve ser apresentada pelas empresas junto da Segurança Social a quando da submissão do requerimento vai ser uma comparação da faturação apurada no mês civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido, com a faturação do mês homólogo do ano anterior ou do ano de 2019. Portanto, pode haver aqui uma comparação relativamente ao ano de 2019, porque no ano de 2020, possivelmente, e inúmeros casos existem, em que a empresa já se encontrava efetivamente em crise. Ou então, uma aferição face à média mensal dos 6 meses anteriores a esse período. Neste caso, quanto é que o trabalhador tem direito a receber? Há aqui alterações recentes introduzidas no regime atual dos apoios. Os trabalhadores têm direito ao pagamento, novamente, a 100% da retribuição ilíquida normal, sem que tal represente um maior peso, um acréscimo na despesa da empresa, portanto, comparativamente àquele que resultava do regime anterior. Ou seja, durante o período da redução do período normal de trabalho, o trabalhador tem direito à retribuição correspondente às horas de trabalho prestadas, as quais são integralmente suportadas pela empresa. O trabalhador tem ainda direito à contribuição retributiva correspondente às horas não trabalhadas, portanto, tendo havido aquilo que eu já referi da redução do horário de trabalho. Relativamente às horas não trabalhadas, tem direito a uma compensação retributiva no valor de 80% da sua retribuição normal e líquida, e destes 80%, 70% são suportados pela Segurança Social, 30% cabe então à empresa suportar. Depois, devido a uma alteração recente pelo Decreto-Lei número 6C de 2021, o modo de assegurar ao trabalhador um montante mensal equivalente à sua retribuição ilíquida no valor da compensação retributiva pago pelo Estado é aumentado na medida do estritamente necessário até ao limite máximo já referido para o layoff, que são os 3 salários mínimos nacionais. Portanto, temos sempre aqui um teto de 3 salários mínimos nacionais, ou seja, de 1.995 euros. Sendo o salário mínimo nacional atualmente em vigor de 665 euros. Note-se ainda que o pagamento da retribuição, conjuntamente com a compensação retributiva, está a cargo do empregador, ou seja, o processamento de salários, independentemente de qualquer situação de crise, temos aqui um vincar, uma defesa dos direitos do trabalhador. A pontualidade mantém-se um requisito essencial no cumprimento do contrato de trabalho, portanto, cabe ao empregador, o que é muitas vezes difícil, quase impossível, fazer o pagamento da totalidade do vencimento ilíquido, portanto, do correspondente ao vencimento ilíquido, depois com os devidos descontos efetuados, ao trabalhador, e depois então irá receber a seu tempo da Segurança Social o que compete pagar à Segurança Social nos termos anteriormente.
importa ainda considerar os seguintes regimes especiais, que são os de quebra de faturação superior a 75%, em que o empregador tem direito a um apoio adicional correspondente a 35% da retribuição normal e líquida pelas horas trabalhadas e devidas a cada trabalhador, com a redução do período normal de trabalho, e nas situações em que as empresas apresentem uma quebra de faturação igual ou superior a 75% e a redução do período normal de trabalho seja superior a 60%, existe um valor, um apoio financeiro concedido, também pela Segurança Social, correspondente a 100% da compensação retributiva. Relativamente ao apoio ao empregador, temos uma situação em que mantém-se, tal como na legislação anterior, do layoff simplificado, uma isenção, quer no layoff, quer aqui nas medidas de apoio à retoma, uma isenção de pagamento das contribuições à Segurança Social, ou seja, da parte que compete pagar à empresa a Segurança Social, isto a juntar a todos os outros incrementos ou apoios que eu já referi. Agora aqui a tentar passar o slide. Como é que pode ser requerido? Deverá ser requerido através do contabilista certificado no site da Segurança Social, mediante requerimento próprio. E em conclusão, esperemos que estas medidas e que o apoio do Estado venham a ser suficientes para manter o nosso tecido empresarial, sobretudo as micro e pequenas empresas, que é o grosso do tecido empresarial em Portugal, está a ser bastante ajudado, nem sempre a seu tempo. Eu acompanho alguns empresários que têm tido bastantes stresses, bastantes ansiedades e até dificuldades pela falta de informação atempada. Mas neste momento estas são as medidas anteriores. Parece-me a mim que o Estado, que o Governo está a fazer uma comunicação mais eficaz, está a prever e a comunicar antecipadamente aquilo que podemos esperar a nível de apoios. Tem havido uma adaptação a par e passo face à situação económica do país e as insolvências já começaram a aparecer, já houve negócios a fechar, mas também tenho noção de que continua a haver negócio, continuam a criar-se empresas, felizmente, e estas medidas de apoio vão ter a seu tempo uma repercussão muito positiva na economia e nas finanças do país. E é tudo. Resta-me neste momento agradecer a participação de todos nesta parte do webinar e agradecer, obviamente, ao BNI Lisboa pela organização. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana. Muito obrigado, Ana Delgado, e sem mais demoras vou passar a palavra à minha colega, a doutora Cristina Nicolau, que nos vai falar sobre as mudanças relativamente ao direito da família. Tem a palavra. Ora, muito boa tarde. Muito obrigada, em primeiro lugar, ao meu colega André Batoca por esta iniciativa e por toda a dedicação que ele entrega a estas causas. E este meu agradecimento extensível também ao BNI Lisboa, nas pessoas dos diretores executivos Constantino Ferreira e Abílio Nobre. Bom, vou-me então debruçar sobre um tema que aborda tudo, no fundo, a família. A família, neste momento de pandemia, que tem quase um ano de vida, no fundo, se nos voltarmos para trás, no dia 11 de março de 2020, deu entrada o primeiro estado de emergência e, portanto, e com ele uma série de medidas que de facto vieram mexer e destabilizar a família. A família é entendida como um conceito não estático, como uma comunidade de pessoas que no fundo vivem numa rede complexa de relações e de emoções e que
fatalmente tem que sofrer por toda esta mudança. Eu diria que os temas que os colegas aqui trazem, o layoff, a retoma progressiva, o teletrabalho, os apoios fiscais, o não pagamento das rendas, certamente, as moratórias bancárias, todos estes temas que aqui vão ser partilhados como conhecimento, acabam por ser uma bolsa de oxigênio para estas famílias, principalmente no campo financeiro. Mas as famílias continuam a sofrer porquê? Porque os indivíduos que as compõem têm a sua vida completamente de pernas para o ar. Vejamos, um casal que antes desta situação tinha o seu trabalho, tinha os seus filhos, passava 8, 9, 10 horas fora da sua casa, no seu local de trabalho, as 8 horas de trabalho, o seu horário, enfim, 8 horas, 9 horas fora da sua casa e então no final do dia estava com a sua família. Também as crianças e jovens também tinham todo o seu período de vida, a maior parte do seu período do dia era passado no estabelecimento escolar, as atividades extra, e que de repente estão confinados, estão fechados 24 sobre 24 horas no seio familiar. E isto fatalmente altera o equilíbrio de cada um de nós. Na verdade, o nosso eu por inteiro, como indivíduos, representa um todo. É necessário o período de trabalho, o lazer, a atividade desportiva, a atividade social, e isso faz com que, de repente, o nosso equilíbrio emocional não esteja bem, se instale muito mais facilmente situações de conflito. Não esquecer também que os nossos filhos, as crianças e os jovens, o facto de estarem privados das suas rotinas escolares e também sociais, do convívio com os colegas, também os transforma, também lhes deixa alguma moça e cujos comportamentos também se começam a alterar e esta dinâmica familiar acaba por sofrer aqui e é o campo fácil do conflito se instalar. E, portanto, o trabalho dos advogados que lidam com a família, dos técnicos nos vários ramos que lidam com as famílias aqui, tem que ser de uma intervenção não só do ponto de vista técnico, mas também de tentativa de apoiar estes elementos que nos procuram e no fundo, eu como advogada de família, quantas vezes tenho a minha intervenção junto daquele pai ou daquela mãe que me procura para um divórcio, para uma regulação das responsabilidades parentais, tenho muito um papel de psicóloga a apoiar realmente aquela pessoa que está a sofrer. Porque não nos podemos esquecer que o direito da família e a nossa intervenção na família é um direito de emoções, de sentimentos. Quantas vezes nas peças que elaboramos temos a expressão está a sofrer, tem receio, ansiedade, está em tristeza profunda, portanto, tudo isto fala de emoções e é muito difícil de trabalhar os nossos clientes, as famílias, se estão neste momento ainda num processo emocional que as deixa mais fragilizadas e mais inseguras. Eu diria que no âmbito da família aqui trago situações de conflito que podem culminar em violência doméstica, porque de facto é fácil, de repente, relações entre casais que estavam mornas, estavam a suportarem-se, de repente, o 24 sobre 24, o olhar para o outro e o sentir que já nada faz sentido, despoleta efetivamente um aumento, e eu senti-o, e se calhar os colegas também que nos estão a ouvir, de muitos divórcios na sequência desta situação de pandemia. Eu, como inveterada romântica que sou, diria que não cedam, se calhar, a este desencantamento. Não deixem de olhar para o vosso companheiro e pensar, bom, ele ainda tem ali algumas coisas boas, o diálogo não se pode perder e vamos lutar por esta relação. Mas se isso não acontecer e se começa a instalar o conflito e a violência, então aí, efetivamente, pouco há a fazer, ou cada vez é mais difícil a intervenção, uma vez que as famílias estão 24 sobre 24 horas a viver umas com as outras. E é verdade que a violência doméstica, quando é praticada, hoje em dia, cada vez mais as sinalizações às polícias são feitas por terceiros, pelos vizinhos que ouvem os gritos, os objetos a partirem-se, e lá vai a intervenção da polícia dar conta de uma situação de violência doméstica. E nesse momento, quando as polícias chegam e constatam que há crianças envolvidas, efetivamente transmitem a estas famílias, atenção, meus senhores,
este vosso caso, tem aqui crianças que assistiram, temos que partilhar também desta situação às comissões de proteção de crianças e jovens. E sim, um facto único, uma situação de violência que se calhar reiterada ou não, anteriormente e não participada, dá origem a 3 processos que podem correr ao mesmo tempo. Por um lado, o processo crime, que está em fase de inquérito, com o DIAP, portanto, a fazer o levantamento da prova. Por outro, um processo de proteção a correr nas comissões, porque as polícias são obrigadas a participar às comissões a existência desta situação de perigo, porque é perigo, efetivamente, uma criança e jovem presenciar este comportamento de violência entre os seus progenitores. E, por outro lado, o eventual processo tutelar civil de regulação das responsabilidades parentais ou de um divórcio, caso não haja acordo e, portanto, não se resolva de uma forma com o consentimento nas conservatórias. E assim, estão 3 processos a correr e aqui, o que é que pode acontecer e acontece muitas vezes? É que o processo que está no tribunal, o princípio da subsidiariedade que persiste na Lei de Promoção e Proteção, Lei 147/99, obriga a que os tribunais aproveitam-se disso de alguma forma, os processos tutelares cíveis ficam suspensos, a regulação fica suspensa, é pedido às comissões que façam a avaliação desta situação familiar de conflito. Quando, no fundo, o que este pai e esta mãe querem é ver a sua resolução quanto a quem fica com os filhos, à guarda, aos alimentos que são dados. E há aqui 3 processos a correr que muitas vezes não são os pedidos o suficiente para resolverem aquela situação de conflito. E aqui o alerta que eu quero partilhar com os colegas e com todos os intervenientes é que não nos podemos esquecer que estamos a lidar com pessoas com sentimentos, com emoções, com pessoas em que o racional, nestes momentos de grande conflito, pouco tem peso. Temos que pensar sempre que o olhar para esta mãe, para este pai que nos procura, tem que ser visto de uma forma muito mais abrangente. Não só pensar em mim, advogada técnica, que dou a entrada da peça tal e tal para defender este cliente, mas também naquilo que eu posso ajudar aquele pai, aquela mãe, de ser uma mais-valia para que o eventual acordo que se venha a fazer ou na eventual decisão sobre aquela situação, esse acordo ou sentença que venha a ser feita tenha execuibilidade, faça sentido, porque todos nós sabemos que lidamos com o direito da família, que efetivamente estas decisões estão no papel, as sentenças saem, mas são das poucas sentenças que acabam por ser execuíveis, a prática. Porque a vida muda e amanhã este pai que assinou um acordo, amanhã já está a incumprir, já está zangado, já não entrega a hora, já não paga os alimentos que ficou obrigado. E, portanto, o trabalho de quem lida com este tema, do técnico que lida com este tema, é, acima de tudo, de olhar para o outro que está à nossa frente, tentar compreendê-lo e tentar fazê-lo sentir que alguma coisa tem que mudar. E, portanto, se não há o reconhecimento da parte da família, no adulto, que alguma coisa tem que mudar nos seus comportamentos, então aí temos a certeza que o nosso trabalho, a nossa intervenção junto das famílias não vai ter o sucesso que pretendemos. E é nestes poucos minutos que tenho que partilhar convosco que quero também vos dizer que, no âmbito das comissões, muitas vezes se pede às famílias, no âmbito de um acordo de promoção e proteção que se celebra, a participação destas famílias em terapia familiar, ou a participação destas crianças que sofrem, porque os vossos filhos sofrem com esta crise, a participação destas crianças em sede de acompanhamento psicoterapêutico. Então eu digo-vos, não deixarmos de o fazer também na nossa intervenção como advogados, o pedido destas famílias, dos clientes que nos procuram, seguirem este tipo de apoios, porque a mediação familiar tem um trabalho completamente distinto de uma terapia familiar. A mediação familiar o que pretende é ter uma intervenção mais cirúrgica, mais restrita, para que haja um acordo numa questão concreta, o tal consenso que nos processos tutelares cíveis é necessário, mas a terapia familiar é outra intervenção completamente distinta, é um processo terapêutico também, que visa que a crise familiar seja ultrapassada,
promovendo uma melhor comunicação na família com todos os seus intervenientes. E por que não também propor àquele constituinte que nos procura o recurso à psicoterapia. E, portanto, este momento um pouco sui generis, porque não fala de nenhuma legislação em particular, porque se formos ver o direito da família em si, o que mudou efetivamente em termos de legislação, nós estamos aqui, vai haver à partida a criança vai passar a ser considerada sujeito vítima, portanto deixar de ser um interveniente principal neste processo, e aí haverá mudanças, mas efetivamente era partilhar convosco que num momento de crise em que temos quase um ano de pandemia, há que trabalhar as emoções, há que motivar para a mudança, e eu vou terminar com uma frase, não como um poema como me aconteceu o ano passado, mas com uma frase que no fundo reflete um pouco aqui a mensagem e resume um pouco a mensagem que eu vos queria partilhar, que é: a felicidade não é a ausência de problemas, mas a habilidade para lidar com eles. É tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado pela excelente intervenção, Cristina. Obrigado, Sem dúvida, Cristina. muito inspiradora e numa área que toca necessariamente a todos. Queria reforçar que podem apresentar as vossas questões por escrito no Q&A que está aqui indicado no painel, de modo no final das apresentações eu poderei apresentá-las e também obter aqui os esclarecimentos por parte dos oradores. Vou dar a palavra agora ao meu colega o Dr. António Folha de Carvalho, que nos irá falar sobre o tema do teletrabalho e a quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Ora bem, queria agradecer esta excelente iniciativa do nosso colega Dr. André Batoca, do BNI Lisboa, na pessoa do seu diretor, e esta grande família que é o BNI. O tema que eu escolhi, a propósito da época que todos nós passamos e estamos, é o teletrabalho. Muitos saberão, certamente, que o fenómeno do teletrabalho começou antes da pandemia, isto é, já em 2009 havia legislação no Código de Trabalho para o teletrabalho. E o teletrabalho, o que é? A sua gênese, André, desculpa, por causa de passar os... exato. É no seguinte. Perdão? No seguinte. Exato. Ora bem, a internet possibilitou que foi a alavanca do teletrabalho. Isto é, o teletrabalho, como o próprio nome indica, e todos nós sabemos, é o trabalho à distância. Antes da pandemia, e dirigia-se mais, ou principalmente, funcionários altamente qualificados, muitos deles até que trabalhassem em empresas de informática, e estou-me a lembrar que não só em Portugal, mas também no estrangeiro, nos Estados Unidos, portugueses informáticos que viviam 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses em Portugal e que trabalhavam em teletrabalho. Ora, em Portugal, desde 2009, esse fenómeno existiu e o que consistiu sempre numa prestação laboral subordinada, isto é, que existe a relação de trabalhador e empregador, em que visa o recurso a tecnologias informáticas e de informação. Nem todos os trabalhadores estão em condições de funcionar desta maneira. Porquê? Devido à sua própria natureza e a vossa própria natureza da função e à espécie, não se consegue colocar em teletrabalho, como é facilmente compreensível, por exemplo, um calceteiro ou um mineiro ou outra, independentemente do valor que é intrínseco da sua função.
consegue sim colocar pessoas administrativas, pessoas informáticas, pessoas já quadros e outras mais. Quer, por favor, mudar? Não estou a conseguir mudar. André? Não estou a conseguir mudar o... Tu tens controle remoto, mas eu vou passando, não há problema nenhum. Sim, sim, não estou contra a coisa. Ora bem, temos assim que a forma do contrato de trabalho na altura, antes da pandemia, tinha que ser sempre escrito e tinha que ser sempre celebrado com o acordo sempre do trabalhador. Isto é, a entidade patronal não podia chegar lá e dizer assim, olha, vais para a entidade para teletrabalho. Não. Teria que ser sempre escrito e com o acordo do trabalhador. Essa situação perdurou, mas é efetivamente no pós-pandemia que este tipo de contrato veio dar o seu boom e esse boom que, nomeadamente, e para quem que gosta de saber e conhecer a lei, no Decreto-Lei 79A de 2020. E então pode passar agora, e está um bocado prejudicial para a exposição, e efetivamente foi este o contrato, foi este a lei que fez com que tudo, ou bastantes coisas se alterassem. Desde logo passou a ser obrigatória, enquanto antes era facultativa, isto é, independentemente do vínculo laboral, isto é, para os trabalhadores subordinados, para os trabalhadores independentes, para os trabalhadores prestadores de serviços, para todos. Todos passaram em teletrabalho, desde que tivessem duas condições pré-existentes, que é as condições que o empregador tenha condições para oferecer e a natureza das funções, no fundo um bocadinho do encadeamento anterior. Tal como anteriormente foi tudo equiparado os direitos, tanto antes do Covid como após na vigência do Covid, ou nesta época do confinamento, foi equiparado os direitos do empregador e do trabalhador, subsídios de refeição, subsídios de acompanhamento dos filhos, para além dos direitos indisponíveis, que todos saberão, todos nós sabemos que são, que é o subsídio de férias, subsídio de Natal, período de descanso, fora de descanso, quer dizer, no fundo há aqui uma equiparação do trabalho presencial ao trabalho de teletrabalho. O equipamento deve ser disponibilizado efetivamente pelo empregador, mas pode, neste caso, ao contrário do que era anteriormente, antes da pandemia, pode, neste caso, até ser equipamento do próprio trabalhador. Assim permite, desde que o trabalhador assim o consinta. Agora, não tenho tronco remota. Eu não tenho. Tens, mas não há problema. Não há problema. Depois, também uma outra nota muito importante no teletrabalho é que, como anteriormente era necessário sempre o contrato escrito, o contrato de trabalho subordinado escrito, agora, na pandemia, não é necessário. Isto é, uma pessoa pode estar anteriormente em trabalho presencial e agora obrigado, por força de lei, ir para o contrato escrito e sem necessidade do contrato escrito. Pode ir, retifico, pode ir para o contrato sem estar escrito, isto é, de teletrabalho sem que esteja escrito. E os seus direitos e garantias são os que estipula a lei, isto é, tanto a lei, neste caso, configura um padrão, um figurino em que todos os trabalhadores, independentemente de se está escrito ou não está escrito, o seu contrato, terão obrigatoriamente aquele figurino. Depois, não pode haver redução de retribuição, não pode haver, tem que haver limites de período normal de trabalho, tem que haver acesso à saúde, e se houver um acidente durante o horário de trabalho,
avalia-se que, na verdade, é um acidente de trabalho e não num acidente caseiro, isto é, mesmo que esteja em casa, no domicílio do trabalhador, é sempre um acidente de trabalho. Depois, tem-se discutido muito, e até na televisão, se há ou não subsídio de refeição. Estão a grande maioria das pessoas, porque isto ainda não há jurisprudência, devido a ser um fenómeno bastante recente, um fenómeno que, na verdade, veio com a pandemia nesta moldura. Na verdade, o trabalhador tem subsídio de refeição. Porém, há trabalhos, e há, como eu disse já, aliás, já referi há pouco, há trabalhos, e pela sua natureza é impossível ser teletrabalhos. E compreende-se, por exemplo, que os médicos, que os enfermeiros, os bombeiros, eu há pouco tinha dito, os mineiros, os calceteiros, todos esses, mesmo que queiram, mesmo que se apressem e que haja acordo entre o empregado, o empregador e o trabalhador, é impossível porque a sua natureza não permite. Até seria bastante descabido. Depois, pode passar novamente para o outro. Efetivamente, numa fase antes da pandemia, o trabalhador discutia-se se poderia estar em casa ou se seria sempre em instalações do empregador. Com a pandemia, nesta vigência, o teletrabalho pode ser exercido através da casa, do domicílio, da residência do trabalhador. Não é necessário que a entidade patronal arrende uma sala, um escritório, forçosamente para exercer aquela dita função. Aliás, o teletrabalho, efetivamente, com este boom enorme que tem e que existe a maior parte da função pública, muitos do setor privado atualmente, e ainda durante bastante tempo, prevê-se o mínimo, não é? Deseja-se o mínimo, mas ainda bastante tempo, estarão confinados. E, ao estarem confinados, terá que ser o seu trabalho ser efetuado em casa, ou seja, na sua residência. E é a internet, mais uma vez referido, que permite todo este fenómeno. Aliás, a internet mudou o mundo e mudou para melhor e mais rápido e mais informado. E neste caso veio ajudar tanto os trabalhadores como a entidade patronal. Depois, se há outras situações também de muita importância. Existem trabalhadores que tinham isenção de trabalho, isto é, devido às suas funções, às suas altas funções qualificadas, ou funções de administrador, ou de gerente, ou de outras, tinham isenções de horário de trabalho. Prevê-se no referido decreto-lei que esses administradores, gerentes, continuem a manter a isenção de trabalho. Ou seja, nesse caso, e unicamente nesse caso, é necessário haver pode passar a situação para o próximo. Se vê-se nessa situação, é único que se prevê que haja obrigatoriedade de um contrato escrito se for com isenção de trabalho. Depois, as visitas que existem, que a entidade patronal pode fazer. A entidade patronal pode ir à casa do trabalhador dentro do horário de trabalho e só dentro do horário de trabalho, isto é, o horário de trabalho normal, das 9 às 7 ou das 9 às 6, conforme entenderem, conforme seja a sua função de escriturário, de grau qualificado, mas tem uma outra obrigatoriedade, sempre acompanhado pelo trabalhador e também por um terceiro, por ele designado trabalhador.
E, efetivamente, deve respeitar sempre a privacidade, porque, efetivamente, poderá haver, entre aspas, um certo abuso de a qualquer hora comunicar, porque isto, o teletrabalho, a internet e tudo mais, e o mundo digital não tem horário, quer dizer, pode ser durante a noite, pode ser de manhã, a qualquer hora, e deve, assim, a entidade patronal respeitar. Temos que, na verdade, cabe à Inspeção de Trabalho fiscalizar todas estas ações, e vemos cotidianamente na televisão que isto, na verdade, é um tema que está bastante em foco e que todos os dias, ainda hoje, ouvi na rádio novos desenvolvimentos ao teletrabalho, que a Inspeção de Trabalho tem encontra graus de incumprimento tanto do trabalhador como da entidade patronal na ronda os 80%, o que é, efetivamente, denota ainda que temos muito que aprender, tanto nesta relação nova, embora já anterior ao confinamento, mas nesta relação mais premente do confinamento, temos muito que aprender e nos regulamentar e nos ordenar uns com os outros neste tipo de trabalho ainda muito jovem. Depois, por exemplo, um outro tema que hoje em dia se levanta muito no teletrabalho é que se a pessoa está inscrita num sindicato ou numa organização de trabalho ou quer tirar dúvidas, como é que há de fazer? Isto é, a própria lei permite que, seja essas organizações, o sindicato e a entidade, através dos mecanismos que a entidade patronal pôs ao serviço do trabalhador, que a partir daí que comunique. Isto é, que são os instrumentos de trabalho que estão alocados ao trabalhador. Se permitem, assim, as entidades sindicais e outras que permitem informar, e visto que, em virtude de estar a teletrabalho, pode mudar novamente, se faz favor. Depois temos aqui um sem número de vantagens e desvantagens. Como tudo na vida, temos que nem tudo são vantagens, nem tudo são desvantagens. E no teletrabalho, a entidade patronal vai fazer uma redução financeira, porque já não tem que arrendar escritórios e tudo mais, e toda aquela situação de que o acréscimo de uma pessoa que trabalha à distância resulta. Depois, também, o teletrabalho tem uma grande vantagem para a entidade patronal, que pode colocar pessoas noutros países, e até com línguas diferentes. Não é? Aliás, eu comecei a minha intervenção falando da Microsoft e da Google e desses grandes informáticos, de empresas informáticas, que colocavam portugueses e portugueses com altamente qualificados em informática a trabalhar em Portugal para os Estados Unidos. E assim sendo, é uma grande vantagem trabalhar em teletrabalho. Depois, as desvantagens. Uma das principais desvantagens, que todos notarão, que é o isolamento. Uma pessoa que trabalha sozinha em teletrabalho está isolada. Aliás, só tem o seu computador, a câmara, o microfone e pouco mais para comunicar. Isto, o isolamento cria uma situação de não interação, ou então a interação digital, o que dá bloqueios de criatividade. Isto é, nós sabemos pelo nosso dia-a-dia presencial que muitas vezes a criatividade e a inovação vêm de ideias que se conjugam no momento e nem sempre no teletrabalho é possível. Depois, perde também a relação, e isto é algo muito importante, depois perde a relação que existe entre ele, integrado numa determinada equipa. A equipa é essa que está na empresa, isto é, começa a haver um desligamento, ou pode haver um desligamento. Mas, de qualquer maneira, a internet e esta pandemia fez-nos levar para o teletrabalho. Era tudo.
Obrigado, António. Muito obrigado pela excelente apresentação e um tema que também que está muito em voga e objeto de alterações recentemente. Vou passar agora a palavra à minha colega a doutora Sandra Laranjeira dos Santos, que nos vai falar sobre as obrigações fiscais versus os benefícios fiscais nestes tempos de pandemia. Força. Ora, muito boa tarde a todos. Agradeço desde já ao BNI esta iniciativa e aos meus colegas que, de forma abnegada e fazendo jus ao nome de advogado, se uniram ao repto lançado pelo André Batoca. Muito obrigada, André, para aqui trazermos os nossos contributos a todos os que nos ouvem, esperando que retirem daqui informação útil. É esse o propósito que nos move no BNI com a filosofia Givers Gain e que aqui mais uma vez pomos em prática. Dito isto, passo então ao meu tema. Vou aqui. Não estou a conseguir passar o slide, peço desculpa. Ok. Ora bem, o vírus denominado Covid-19 trouxe mudanças ao nosso cotidiano que não se ficam pelo uso da máscara nem o afastamento social e tudo o demais que somos obrigados para o bem comum a cumprir. Com efeito, esta pandemia trouxe também alterações fiscais que se repercutem na economia familiar e na gestão das empresas, demonstrando de forma clarividente que a fiscalidade, ainda é um dos últimos redutos da soberania dos Estados e que, se bem usada, é determinante para o sucesso ou insucesso da retoma económica que afeta direta e indiretamente as famílias portuguesas. De forma geral, podemos dizer que as alterações fiscais na sequência da pandemia Covid-19 procuram sobretudo aliviar a tesouraria das empresas, daí o deferimento e esvaziamento do pagamento dos impostos e contribuições e proteger os particulares do peso da máquina fiscal com a suspensão das execuções fiscais que agravariam necessariamente a situação económica das famílias, algumas infelizmente afetadas pela doença, bastantes também afetadas pela quebra dos rendimentos. Assim, e fazendo jus ao tema que aqui me traz, podemos dizer que em relação às obrigações fiscais, temos que a pandemia Covid-19 se traduz numa dilação de prazos quanto à data de entrega de declarações e seu pagamento. Veja-se, a título de exemplo, o que está a ocorrer presentemente com as declarações fiscais de IVA do primeiro trimestre de 2021, que viram ontem, se a memória não me trai, a data limite de pagamento passar de 25 de fevereiro para 1 de março. A brincar, tive um cliente que me disse 4 dias, dava-me jeito se fosse 1 de março de 2022, mas não, foram mesmo só 4 dias, havendo ainda a destacar outras medidas que vou aqui, passar convosco a analisar. A primeira delas, a dispensa de garantia a prestar pelos contribuintes que estejam a realizar pagamentos em prestações de dívidas de IRS e de IRC de valor igual ou inferior, respectivamente, a 5.000 ou 10.000 euros. Nestes casos, a autoridade tributária deverá disponibilizar oficiosamente, portanto, sem ser a pedido do contribuinte, ao mesmo a possibilidade de pagamento em prestações, independentemente, portanto, de haver um pedido formal do contribuinte para que isso ocorra, desde que, na análise que a própria AT deve fazer de forma expedita, que é assim que se quer, se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos que passo a enunciar. Primeiro, a dívida tem que se encontrar numa fase de cobrança voluntária, ou seja, não haver ainda a instauração de um processo de cobrança coerciva, chamada execução fiscal. O contribuinte não pode ser devedor de qualquer outros tributos à administração tributária e a dívida tem que se vencer em data anterior a 27 de janeiro, que foi quando entrou em vigor o diploma em causa. O ponto prestacional é aqui criado pelas próprias finanças, cabendo a estas a notificação dos contribuintes e dos respectivos planos prestacionais. É como que um simplex no pagamento das dívidas ao fisco que procura aqui, ainda que de forma flexibilizada, mais uma vez arrecadar receita. O pagamento da primeira prestação deve ocorrer até ao fim do mês seguinte ao da criação do plano prestacional pelas finanças. O incumprimento do pagamento de qualquer uma das prestações provoca o vencimento de todas, instaurando-se o competente processo de execução fiscal pelo valor que esteja em dívida. Sabemos que pelo menos até 31 de março de 2021 estarão suspensos os processos de execução fiscal, como vamos ver à frente também.
A situação tributária do contribuinte é considerada regularizada, portanto, mesmo que esteja a fazer estes pagamentos prestacionais, e o processo de execução fiscal vai se manter suspenso, ainda que, quando chegarmos a 31 de março, deixe de haver esta suspensão generalizada dos prazos. Uma outra medida é a suspensão dos processos de execução fiscal e dos planos de pagamento de prestações. Como eu dizia, até 31 de março, a autoridade tributária está impedida de prosseguir com as execuções, também está impedida de constituir garantias, nomeadamente penhores, para assegurar a receita tributária, também não pode compensar os créditos dos contribuintes resultantes de reembolsos, pedidos de revisão oficiosa, reclamações ou impugnações de qualquer ato tributário, o que quer dizer, grosso modo, que ainda que as finanças sejam devedoras do contribuinte e sejam simultaneamente suas credoras, não podem fazer aqui um acerto de contas. E, muito importante, fica obrigada a anular todas as vendas em curso, nomeadamente nos âmbitos dos processos de execução fiscal que tenham ocorrido entre 1 de janeiro e, pelo menos, até 31 de março. Isto é muito importante e eu deixo aqui este repto, porque esta lei entrou em vigor, já íamos bastante lançados no mês de janeiro e podem ter ocorrido vendas coercivas e os contribuintes têm aqui a possibilidade de reclamar e voltar à estaca zero. E, portanto, se alguém viveu uma situação destas, tem aqui um instrumento importante para reagir. Uma das outras medidas é a suspensão temporária dos pagamentos por conta. Em 2020, isto foi uma atrapalhada com uma anunciada isenção que depois se transformou numa forma de faz as contas e se achares por bem não pagues mais, grosso modo. Em 2021, relativamente aos pagamentos por conta, também haverá em princípio esta suspensão, ela está anunciada, mas aguarda-se o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Outra medida é o prazo máximo para a efetivação dos reembolsos de IVA, de IRC e de IRS em 15 dias, portanto as finanças, sempre que houver o direito ao contribuinte, devem fazê-lo no prazo de 15 dias. Muito importante, caso não o façam, começam-se a vencer juros e, portanto, o contribuinte deve também aqui reclamar os seus direitos. Uma vez que tem direito a este reembolso, as finanças não cumprem com o prazo, terão de pagar juros, tal e qual como quando o contribuinte falha, as finanças lhe querem cobrar a ele juros e não se eximem de o fazer. Uma outra medida a discutir convosco é o regime especial de pagamento em prestações de IRS para os empresários em nome individual de categoria B, para as empresas tributadas em sede de IRC e relativamente ao IVA do ano 2021 e às contribuições à Segurança Social. Chamem aqui a atenção para o caso de impostos até ao valor de 15 mil euros. Neste caso, nestes contribuintes que eu falava, portanto, os empresários em nome individual categoria B, que sejam considerados micro, pequena ou média empresa, sendo que este enquadramento deve ser feito por contabilista certificado no portal das finanças, bem como as empresas sujeitas à tributação em IRC terão um regime especial e transitório de pagamento dos impostos até 15 mil euros, que vigorará durante o ano de 2021. Podem gozar deste mecanismo desde que se encontre em curso o prazo de pagamento voluntário do tributo e, portanto, mais uma vez, não pode ainda ter ocorrido a instauração da ação executiva por parte das finanças, o tal processo de execução fiscal. O contribuinte tem que ter a situação regularizada quanto aos demais impostos e o valor do tributo, como eu disse, não pode ser superior a 15 mil euros no momento em que faz o pedido, e é isto que a lei nos diz. Eu estou a sublinhar aqui no momento em que nos faz o pedido, porque se, por exemplo, a dívida for em 20 mil euros e a empresa não tiver, de facto, a liquidez na tesouraria para satisfazer este pagamento, pode optar por pagar 5 mil euros e, quanto ao remanescente, portanto fica com 15 mil, aderir a esta possibilidade do plano prestacional. O recurso a este regime dispensa a apresentação de garantia, que muitas vezes é um dos grandes problemas das empresas, quando têm dívidas de valores superiores a 10 mil euros, no regime geral normal, têm que prestar uma garantia sob pena de continuar a haver a execução, e aqui beneficiam desta dispensa de prestação de garantia, beneficiando também, e é importante, da isenção de juros compensatórios ou quaisquer outros ónus ou encargos em 50% enquanto vigorar o plano prestacional. Portanto, temos aqui
perdão, digamos assim, de 50% que o fisco faz às empresas que adiram a estes planos prestacionais. Quanto ao IVA, dizer-vos ainda que há um regime especial de flexibilização para o primeiro semestre de 2021, portanto, para as declarações periódicas relativamente aos períodos de imposto que vão de novembro de 2020 até ao final do primeiro trimestre de 2021, sempre que um dos períodos esteja a pagamento, como acontece, por exemplo, agora com o IVA do primeiro trimestre, do último trimestre de 2020, que está a pagamento neste corrente mês de fevereiro, podem as empresas ou os particulares que estejam no regime mensal beneficiar deste regime especial de flexibilização. No caso dos contribuintes que estejam no regime mensal de IVA, eles não podem ter tido um volume de negócios superior a 2 milhões de euros em 2019 ou quando tenham iniciado ou reiniciado a sua atividade a partir de 1 de janeiro de 2020 e têm, em ambos os casos, de declarar e demonstrar uma diminuição da sua faturação de pelo menos 25% na média mensal do ano civil completo do ano de 2020 ou período homólogo do ano anterior. No caso do regime trimestral de IVA, também não podem ter tido um volume de negócios superior a 2 milhões de euros em 2019 e terão de ter, ou então terão de ter iniciado ou reiniciado a sua atividade após 1 de janeiro de 2020. Quanto à diminuição da faturação, que eu falava aqui, os tais 25% da média mensal do ano civil completo de 2020 face ao período homólogo do ano anterior, ela é certificada por contabilista. Quando o sujeito passivo de IVA, porque pode ser um particular que não disponha, por exemplo, de contabilidade organizada, não tenha contabilista, ele pode substituir esse ónus, chamemos assim, através de uma declaração em que ele próprio assume essa quebra de faturação, naquilo que se chama um compromisso de honra. O valor a pagamento neste pedido de flexibilização é o valor total do IVA, portanto aquele que consta no campo 93, quem está habituado a entregar e a mexer em declarações periódicas de IVA, é o valor que está referido no campo 93 da declaração periódica. E passo a um outro tema que é mais simpático e, portanto, eu guardei-o para o fim, que é para vocês se lembrarem de mim com simpatia e não logo com menos simpatia por causa das obrigações, que é os benefícios. E que benefícios é que nós temos aqui? Eu falava no aliviar do peso da máquina fiscal porque, efetivamente, eu acho que para os particulares, sobretudo, é esse, porque é a suspensão das execuções fiscais e a possibilidade de poderem regularizar a dívida dos planos de pagamento. Mas há outros, nomeadamente a isenção do imposto de selo para as apólices de seguro, de crédito à exportação e seguros de caução e garantias bancárias na ordem externa relativamente a factos que ocorram até 31 de dezembro de 2022 e, portanto, aqui beneficiarão de uma isenção de imposto de selo, que é sempre um custo nestas operações e que assim é menos um que há a suportar. Foi criado também um conjunto vasto, e eu atrevo-me a dizer bastante vasto, porque nós já na primeira vaga tivemos aqui as medidas das medidas das medidas e muitas vezes os empresários e os particulares perdiam-se porque a primeira grande questão era onde é que eu me enquadro e eu tinha alguma expectativa de que ia haver um novo regime ou prorrogar-se aquilo que já existia, se tivesse trabalhado um bocadinho nesta simplificação, porque nós gostamos tanto da palavra simplex, não é? Mas não, infelizmente não foi isso que aconteceu, existe uma panóplia outra vez de apoios e continua a haver muitas vezes as dúvidas onde é que nós nos enquadramos ou a quais é que podemos ir. Relativamente às micro, pequenas e médias empresas, nos layoffs simplificados e nos apoios extraordinários à retoma progressiva da atividade, já ouvimos a nossa querida colega Ana Lúcia Delgado e, portanto, não vou falar desses temas. Depois tivemos os apoiares, e foram vários os apoiares ponto de restauração, os apoiares.pt, os apoiares mais simples. O apoiar.pt e o apoiar restauração estão suspensos, porque já foi esgotada a dotação orçamental para estes apoios e, por isso, não vou analisá-los. Mas vou aqui referir a medida do apoiar mais simples,
que veio dar resposta a duras críticas que foram lançadas sobre a falta de apoio aos empresários em nome individual sem contabilidade organizada, e muitos de vós, talvez que nos ouçam, estão neste regime e perguntam-se o que é isto do apoiar mais simples e em que é que ele se traduz. Ora bem, quem seja empresário em nome individual sem contabilidade organizada e tenha trabalhadores, e esta é a condição obrigatória, trabalhadores a seu cargo, tendo tido quebras de faturação e atuando num dos setores afetados pelas medidas excepcionais de mitigação da crise sanitária, que são as que vêm no anexo B da portaria 15B/2021, de que são amplamente falados o comércio por grosso e retalho, a reparação de veículos, automóveis e motociclos, as atividades de alojamento, turísticas, de restauração e similares, as atividades de animação turística e outras que constam no referido diploma que eu referia, podem socorrer-se deste apoio. Para tal, tem que ter declarado o início ou reinício da atividade da autoridade tributária até 1 de janeiro de 2020, e portanto temos logo aqui um corte, que é quem iniciou a atividade depois desta data não está abrangido, e tem de ter a certificação eletrónica que comprove o estatuto de PME, apesar de serem empresários em nome individual, declarando uma diminuição da faturação comunicada às finanças de pelo menos 25% em 2020 face ao ano anterior, ou, no caso de empresários em nome individual que iniciaram a atividade no ano de 2019, declarem uma diminuição da faturação média mensal às finanças de pelo menos 25% em 2020 face à média mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, considerando apenas os meses civis completos. Tem igualmente que ter a sua situação regularizada em matéria de reposições dos fundos de financiamento estruturais e de investimento e a situação tributária e contributiva regularizada perante as finanças e a segurança social a verificar no momento de confirmação do termo de aceitação. O benefício atribuído corresponde a 20% do montante da diminuição da faturação, com o limite máximo de 4.000 euros, havendo ainda a possibilidade de acumular este apoio com o apoio extraordinário à manutenção da atividade do primeiro trimestre de 2021, caso em que o valor apurado de incentivo corresponda ao quarto trimestre do período de 2020, que se duplica e, portanto, os limites máximos são aumentados em mais 1.000 euros. No caso das empresas cuja atividade principal se encontra encerrada por força de decreto, nomeadamente os CAIs 56.302, 56.304, 56.305, 93.210 e 93.294, o limite máximo referido é alargado para 10.000 euros. E o apoio extraordinário à manutenção da atividade no primeiro trimestre de 2021, também aqui é duplicado, sendo os limites máximos aumentados em 2.500 euros. Os beneficiários ficam obrigados à manutenção de emprego, não podem distribuir lucros e dividendos sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamentos por conta, e não podem cessar a atividade. Uma das outras medidas que abriu agora no passado dia 4 de fevereiro de 2021 foi o apoio às rendas. Não vou falar sobre este tema, mas desafio-vos a ouvirem a nossa colega Inês Moreira dos Santos na próxima semana, que certamente vai falar sobre esta medida. E, por fim, dizer-vos que existe aqui um concurso aberto para o registro de pedido de auxílio, que consiste na possibilidade de um beneficiário poder declarar o início de um projeto de investimento que irá ser abrangido num processo de candidatura à inovação produtiva que, já se sabe, será lançado no futuro. Este registro de pedido de auxílio foi criado porque haviam projetos de investimento cuja execução era urgente, devido a condicionantes de mercado, mas que surgiam quando ainda não estava aberto nenhum concurso de inovação produtiva. E, portanto, aqui houve esta abertura do IAPMEI de se fazerem já os registros para os pedidos futuros. Por fim, deixo-vos aqui uma frase que me acompanha há muito, de Benjamin Franklin, para fechar a minha intervenção. É verdade que no mundo não temos nada mais certo, à exceção da morte e dos impostos. Nesta pandemia
todos nós queremos afastar os dois. Tenho isso, certeza. Obrigada e até já. Muito obrigado, Sandra. E obrigado Sandra. a todos os palestrantes. Concluímos assim as apresentações e vamos entrar agora no nosso segmento de perguntas e respostas. Eu vou passar a selecionar algumas das perguntas que nos fizeram chegar através do chat, através também das redes sociais, para pedir aqui o esclarecimento por parte dos oradores. Tenho aqui uma questão dirigida à doutora Ana Delgado, por parte da Filipa Figueiredo. Uma empresa cuja atividade não foi encerrada por força do estado de emergência, mas que tem uma faturação diminuta por força da pandemia, tem algum apoio ou a solução é encerrada? Boa tarde, obrigada Filipa Figueiredo pela questão colocada. Aqui, portanto, a empresa que diminuiu a faturação, mas que não está numa situação de constar do anexo 3, salvo erro, do decreto-lei, que reporta atualmente quais são as atividades que obrigatoriamente devem encerrar, de acordo com a diminuição da faturação, assim poderá ter uma diminuição do período normal de trabalho. Mas, mais do que isso, se economicamente ou financeiramente a melhor solução para esta empresa fosse um eventual layoff, ela poderia recorrer não ao layoff simplificado, que está adstrito apenas àquelas empresas legalmente com a atividade suspensa a 100%, mas sim ao layoff geral previsto no Código do Trabalho, passar por todas aquelas formalidades necessárias, comunicações, etc., que a lei prevê. Portanto, eu penso que assim, aqui o que se pretende é não encerrar as empresas mesmo. O regime geral é sempre uma possibilidade de se recorrer. Muito bem, Ana. Mais uma questão para ti, da Filipa Figueiredo. Uma empresa que antes deste novo confinamento já estava a receber apoio à retoma e agora, por força do estado de emergência atual, foi forçada a suspender a atividade, o que pode fazer? Bom, se já estava a receber apoio à retoma, não está neste momento inibido de suspender a atividade. Aquilo que pode fazer é suspender o apoio que estava em vigor até à data e alternar então com a suspensão da atividade se encontrar enquadramento legal para o efeito. Portanto, basicamente essa comunicação é feita no site da Segurança Social pelo contabilista certificado, portanto suspende os apoios neste caso e requer a aplicação então da suspensão da atividade do layoff simplificado. Penso que era esse o objetivo da questão, espero ter respondido. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana. Agora tenho uma questão para a doutora Cristina Nicolau, da Sofia Rodrigues. De que forma teve que adaptar o seu trabalho com as famílias em litígio a este contexto pandémico? Ou seja, quais foram os principais desafios que enfrentou ao ter que trabalhar com as famílias em conflito à distância? Como os contornou e o que tem aprendido com essa experiência? Obrigada, Sofia Rodrigues, pela questão. Ora bem, o meu acompanhamento como advogada às famílias que represento não sofreu de alguma forma grandes constrangimentos, no sentido de que o escritório está preparado, tem estado preparado para receber em segurança as pessoas que lá vão. De qualquer maneira, tem-se evitado o contacto pessoal, efetivamente, e o que tem acontecido fatalmente é a grande troca de telefonemas e grande troca de e-mails na forma de apoiar estas famílias. A nível do meu trabalho,
na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais, aí a situação está realmente muito mais difícil, porque a equipa teve que se dividir em 2 equipas espelho, e, portanto, para que caso algum membro, alguma colega ficasse positiva, teria que toda a equipa ficar em isolamento, o que não se queria, e é um serviço que se mantém aberto para toda a comunidade, essencial, e, portanto, aí fez-se equipa espelho e tem sido um grande constrangimento, posso dizer, porque efetivamente estamos menos tempo presencialmente lá, em condições de atendimento que, para ter essa segurança, se limitam a uma sala, e, portanto, tudo isto atrasa o acompanhamento dos processos, e realmente aí sentimos o acumular do trabalho não feito. O que é que aprendi com tudo isto? Realmente, eu vejo sempre o copo cheio, confesso, é a minha maneira de estar. Neste momento de dificuldades, não vamos chamar, temos que os ver como desafios, e o que eu senti da parte de todos, quer das famílias também, quer dos colegas, quer de todas as pessoas que me rodeiam, é uma grande solidariedade neste momento difícil que passamos, e um grande apoio da parte de todos, e um olhar efetivamente diferente para o que é importante na vida, e dar um valor diferente àquilo que tínhamos seguro, e agora ficou aqui um pouco posto em causa. Portanto, sempre num olhar positivo, acho que só ganhei com esta experiência. Obrigada. Muito bem. Mais uma questão que nos chegou aqui através das redes sociais para o colega António Faleiro Carvalho, que eu passo a ler. Uma vez que a questão dos tempos de trabalho e da sua limitação adquire novas roupagens na economia digital, como compatibilizar os períodos de repouso e o teletrabalho? Ora bem, essa questão é pertinente, pois que é pertinente, pois a economia digital permite que, num clique, o empregador e o trabalhador, ou seja, na relação empresa-trabalhador, esteja em comunicação. E há uma tendência natural e humana de, por vezes, quando existem assuntos inadiáveis ou supostamente inadiáveis, de incomodar ou interromper o repouso do trabalhador quase a qualquer hora. Ora bem, isto tem que ser feito com um bocadinho de ponderação, pois que no direito existe, no direito do teletrabalho e nas normas reguladoras do teletrabalho, nos seus diplomas, existe uma total equiparação, ou tirando a palavra total, uma quase total equiparação do trabalho presencial para o trabalho de teletrabalho, isto é, tanto no respeito pelo horário de trabalho, pelo respeito pela privacidade, pelo respeito pelo descanso obrigatório, e é neste quadro que temos que analisar a pergunta que foi muito bem colocada. Efetivamente, no Código de Trabalhos, mesmo e focando em regime de teletrabalho, existe o respeito pela privacidade. Essa privacidade tem que o trabalhador tem direito aos tempos de descanso e repouso da família. Isto é, como se fosse um trabalho presencial, em que a partir de determinadas horas, aliás, a lei estipula que é entre as 9 e as 19 que é obrigatório estar online, e que na verdade pode ser e deve ser, e está a exercer as suas funções pelo qual foi contratado. As tecnologias de comunicação fazem que todos estes horários às vezes me parecem um bocado débeis. Efetivamente, se formos ver a letra da lei e o rigor da lei, iríamos cair em horas extraordinárias, ou desde que não houvesse permissão ou acordo do trabalhador.
parece-me que é nesta perspectiva que se poderá ver a questão suscitada. Existe efetivamente existe concorrência, as empresas concorrem diretamente umas com as outras, os trabalhadores também os empregados também funcionários na mesma índole. Temos que dosear isto com uma certa parcimónia e um certo bom senso, mas as regras são estas. Muito obrigado pelo esclarecimento, António. Agora, uma questão para a Sandra Laranjeira dos Santos. Como é que eu sei qual é que é o CAI que a autoridade tributária considera como principal? E se a minha atividade tiver mais do que um CAI? Ora bem, esta é uma dúvida de facto recorrente de muitos empresários. Inicialmente, quando é constituída uma sociedade, uma das premissas obrigatórias é identificar o CAI, portanto, a atividade principal que vamos ter, e as secundárias. Acontece que as sociedades são dinâmicas, não é? Muitas vezes aquilo que está na ideia, no ideal e no pensamento, depois na prática acaba por não se concretizar. E, por vezes as secundárias passam a principais e as principais a secundárias necessariamente. Como é que eu sei neste preciso momento o que é que tenho? Primeiro vou analisar a minha faturação, de ver quais são as atividades em que me estão a gerar determinada receita. Se eu tenho uma atividade, por exemplo, de ourivesaria e de arranjo de equipamentos eletrodomésticos, como surgiu, por exemplo, há pouco tempo, esta questão de um cliente que vende relógios e também faz reparações de máquinas, a venda de relógios não está abrangida por nenhuma das medidas governamentais, mas as reparações de eletrodomésticos já estão. Portanto, ele tem que ver qual foi a atividade que lhe gerou mais receita e se o CAI da atividade principal, digamos assim, não está correto, ou seja, identificado nas finanças está um CAI que não é aquele que de momento me está a dar mais receita, eu tenho que entregar uma declaração de alteração de atividade nas finanças. E isso é essencial para que eu depois tenha o CAI certo quando vou concorrer aos pedidos. Mais uma questão para a Sandra. O empresário consegue obter a certidão de não dívida da autoridade tributária perante a suspensão das execuções fiscais que foram aprovadas agora neste período da pandemia, neste novo período? Ora, em termos ideais, o sistema deveria funcionar e, portanto, quando nós vamos ao nosso portal da AT, ainda que existam processos de execução fiscal, desde que eles estejam suspensos, a certidão deveria sair sem dívida. Muitas vezes isso não acontece e, portanto, o particular aqui tem que fazer um pedido para a emissão de uma certidão chamada certidão manual, em que o chefe do Serviço de Finanças é ele que passa, por isso é que se chama manual, porque ele tem que assinar, já não vem com a assinatura digital, em que diz que o contribuinte tem a situação regularizada. Esperemos que o Serviço de Finanças responda em tempo, não respondendo, o contribuinte dispõe sempre de um mecanismo, que é acionar a responsabilidade civil pelos prejuízos que lhe são causados por quem de direito, neste caso o chefe do Serviço de Finanças, que não cumpre os prazos. Muito obrigado. Não tenho aqui mais registro de questões. Passo a palavra ao Constantino Ferreira, se quiser, para encerrar aqui este webinar. Agradeço a todos a vossa atenção, da minha parte. Obrigado, André. Penso que se houver mais alguma questão que queiram colocar, ainda temos 3 minutos, uma questão que podemos até passar verbalmente. Se alguém levantar a mão, nós podemos fazer isso. Ora bem, deixa eu ver se temos alguém com a mão levantada. Tenho aqui Antónia, o sinal da Antónia Pereira. Antónia, vamos permitir falar então. Força. Liga o micro e faz a pergunta, por favor. Parece que não. Parece que não. Eu tenho aqui outra questão, Constantino. Força então. Para a Sandra. Uma questão aqui para a Sandra Laranjeira dos Santos. Há alguma medida prevista para o pagamento especial por conta dos trabalhadores independentes? Do pagamento especial por conta, neste momento não há medidas.
O pagamento por conta só. Muito bem. Bom, ainda temos mais 2 minutos, se não há mais questões. Não há mais questões. Terminamos. Se encerrar ou divulgar já a próxima semana, o próximo webinar? Sim. Bem, basicamente vamos ter aqui o próximo webinar e uma gravação também sobre este, por isso, primeiro deixem-me agradecer a todos os palestrantes e moderador, principalmente por toda esta sessão e toda esta vossa colaboração, disponibilidade do vosso precioso tempo e pela entrega de conhecimentos nesta partilha que tivemos nestes momentos, nesta hora e meia, basicamente. Esperamos que sejam de muita utilidade para quem nos ouviu. Temos em sala, tivemos cerca de 70 e tal pessoas a assistir-nos, fora a parte das redes sociais do live, que eu nem sei, ou não sabemos ainda, e a gravação que disponibilizaremos. Este vídeo vai estar nas nossas redes sociais e também neste link, no mesmo link onde se inscreveram, basicamente 18fevereiro.bnlisboa.pt no vosso browser, conseguem lá chegar. Além deste PowerPoint, com os tópicos do que os colegas foram falando. Que mais? Podem também depois neste PowerPoint ver os contactos, que se quiserem provavelmente aprofundar alguma questão diretamente com eles, sem problema. Por isso, a partir daqui, vamos agora então mostrar-vos o segundo webinar que vamos disponibilizar daqui a 8 dias, na próxima quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Basicamente, os temas agora mais na vertente de investimento público e privado, em que também teremos o André Batoca como moderador e os colegas Cátia Neves Tavares, Cristina Melancia, Luís Silva e Inês Moreira Santos, com as suas palestras, que nos ajudarão a ver um bocadinho melhor estas questões, mais agora de facto no investimento público e privado. Agradecemos a todos então a vossa presença, obrigado por se ligarem de uma maneira ou de outra ao BNI Lisboa e qualquer informação que possam ter da nossa parte ou ser interessante, possamos ajudar. Muito obrigado. Fechamos então este webinar. Obrigado. Foi um prazer. Querem dizer uma palavra a despedirem-se, colegas palestrantes? Sim, foi um prazer falar e intervir neste webinar. Obrigado, António. Obrigada também. É muito gratificante. Obrigada. Tive muito gosto também em falar sobre o meu tema e ajudar aqui a nossa assistência, eventualmente a dissipar algumas dúvidas e a receber a informação. Obrigada. Os canais continuam abertos. Obrigada a todos também. É sempre bom aprender com os pares. Eu agradeço também a todos, antes de mais aos colegas que disponibilizaram e a todos aqueles que quiseram colaborar, fazendo aqui o apelo também aos membros BNI, aqueles que não são membros BNI, para neste espírito de solidariedade e de entreajuda, que é, no fundo, a missão do advogado, estamos aqui sempre disponíveis para o esclarecimento. Muito obrigado a todos e obrigado também ao Constantino Ferreira, a pessoa e também ao Abílio Nobre, que estiveram sempre na primeira linha e que sempre nos disseram para avançarmos com este projeto, e contamos com a vossa presença na próxima semana, à mesma hora. Obrigado a todos. Até a próxima semana, dia 25, às 5 horas. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.